O trono das almas finalmente foi ocupado por um rei. Bai se lembrou da felicidade que sentiu ao alcançar esse objetivo, mas sua celebração durou pouco, pois foi assassinado logo em seguida. Era o castigo pelo pecado de uma mera formiga, ousar ser rei. Tudo aconteceu muito rápido, e ele estava em estado crítico. Os médicos fizeram o possível para trazê-lo de volta à vida, mas foi em vão. Ao recobrar a consciência, Bai se viu em um lugar desconhecido. Ele se perguntou o que estava acontecendo e por que estava sentado sobre uma pilha de cadáveres. Ficou surpreso ao vê-los e se perguntou se já estava no inferno. De repente, agarrou a cabeça, sentindo uma dor intensa que a dilacerava. Foi então que finalmente se lembrou de tudo. Lembrou-se de seu nome e de sua vida como ex-streamer de jogos. Ele ficou famoso por jogar o jogo chamado Throne of Souls, um RPG muito elogiado por seu mundo único, história e visuais. Ele estava entre os poucos que jogaram, apesar da dificuldade, mas foi misteriosamente assassinado. Uma voz então esclareceu que ele havia renascido, surpreendendo Bai. A voz acrescentou que era uma recompensa especial do Trono das Almas. Ele pareceu entusiasmado por ter recebido essa chance especial, mas também desapontado por não ter renascido em um mundo cheio de belas mulheres. Ele então perguntou à voz qual era o verdadeiro propósito de lhe dar essa chance. A voz disse que eles só queriam que ele desse o seu melhor e se sentasse no trono novamente. Acrescentaram que se ele conseguisse completar o desafio agora, receberia um passe para voltar ao seu mundo. Embora Bai estivesse interessado, ele achou que seria muito difícil e perigoso, mas foi revelado que ele poderia herdar várias habilidades de suas tentativas anteriores, o que surpreendeu Bai. Isso o fez hesitar, ainda mais porque ele era fã de todas elas. O sistema também lhe deu a opção de ser um civil sem poderes. Ele percebeu que o sistema estava brincando com ele, fazendo-o escolher o caminho do rei. Ele sorriu e perguntou se havia alguma penalidade por seguir o caminho do rei, ao que o sistema respondeu que não havia nenhuma, e perguntou se ele tinha certeza. Ao ouvir isso, ele não hesitou mais e decidiu concordar. O contrato estava finalizado e o sistema lhe desejou boa sorte enquanto o jogo começava. Quando recobrou a consciência, encontrou uma figura pendurada de cabeça para baixo no teto. Perguntou por que estava vivo novamente, sabendo que havia morrido alguns dias antes. Era Gray, um mago elfo da guarda da princesa, pedindo sua ajuda, mas Harry discordou da ideia de pedir ajuda a um garoto tímido. Dagu interveio, expressando seu desespero com a situação atual. Também havia Mina, a princesa que aqueles guardas protegiam. Bai ficou surpreso. Esses NPCs não eram personagens que se encontravam logo ao chegar. Percebeu que se tivesse escolhido o caminho civil, teria morrido imediatamente. Este lugar é a Caverna dos Lamentos, e não é um local de nascimento para iniciantes fracos. Originalmente, o primeiro capítulo do jogo deveria ser o nascimento na Vila Anka. A próxima progressão seria ir para a Selva Queimada para ativar uma história na floresta. Só então poderão prosseguir para a Caverna dos Lamentos, onde farão uma incursão na masmorra. Bai não tem tempo para ponderar e decide que primeiro precisa planejar a fuga. Ele então se vira para o sistema e ativa a seleção inicial de profissões. A primeira opção era guerreiro, um personagem de combate corpo a corpo que usa espada e escudo. Em seguida, mago, um personagem de longo alcance que usa cajado e magias. Há também o assassino, que prioriza furtividade e velocidade. Os elementais, por outro lado, controlam o poder dos elementos naturais. E, por último, o pária, um personagem pouco impressionante que usa apenas um pedaço de pau. Mas Bai decidiu escolher a última opção, levando o sistema a perguntar o porquê. Ele explicou que é o único caminho que permite a troca livre de personagens. Também é possível alcançar todas as conquistas profissionais sem limites. Com isso, o sistema lhe deu a missão principal: sobreviver e sair da caverna. Ele não perdeu tempo e se levantou, planejando limpar a área o mais rápido possível. Os guardas reais pendurados acima pediram que ele os desamarrasse. Bai encarou a situação por um momento sem dizer uma palavra. Ele sabia das consequências de soltar aquelas cordas. Os guardas reais e a princesa se libertariam das amarras, apenas para encontrar um destino ainda mais brutal nas mãos de um monstro poderoso. Todos ficariam surpresos com sua força, capaz de esmagá-los facilmente. Tratava-se do Axemotique de sangue, um chefe de nível 30. Não demoraria muito para que essa besta os aniquilasse com seu machado. Essa seria a consequência se ele escolhesse resgatar a princesa e seus guardas. Mas ele conhecia outra maneira: conquistar a masmorra sozinho. Ele começou a se afastar sem soltar as amarras, o que provocou protestos. Eles começaram a questionar sua decisão, pensando que ele era pouco inteligente. Bai apenas disse que logo entenderiam suas intenções. Pouco depois, uma taça de besta da praga de nível 5 apareceu diante dele. O monstro irracional rugiu e correu em sua direção. Ergueu seu porrete de madeira com espinhos, brandindo
confundindo-o contra Bai. Em resposta, ele se abaixou para se esquivar do golpe violento do monstro. Em seguida, rolou para frente para desviar do ataque subsequente da taça da besta da peste. Harry achou que ele tinha tido sorte, enquanto Gray comentou sobre sua precisão. Bai sorriu, aliviado por seu instinto de batalha e reflexos ainda estarem intactos. Em total frustração, o monstro lançou dinamite em sua direção. Uma poderosa explosão se seguiu, acompanhada da risada do monstro. Mas da tempestade de fogo emergiu Bai, ileso, pronto para massacrá-lo. Ele golpeou a mandíbula do monstro com seu porrete de madeira, dando início à sua caçada. Momentos após o início da batalha, Bai já estava perto de derrotar o monstro. A taça da besta da peste, agora danificada, investiu furiosamente contra ele, apenas para ter a cabeça torcida por um golpe certeiro do porrete de madeira de Bai. Os guardas reais enforcados ficaram completamente surpresos com seu feito, embora ainda céticos. Bai descansou por um momento, refletindo sobre o quão fraco estava. O sistema anunciou suas recompensas por derrotar a taça da besta da peste. Olhando para seu painel de estatísticas, ele não pôde deixar de pensar em como a situação era ruim. Ao se levantar, os guardas reais imploraram para que os libertasse, mas então a princesa Mina falou e disse que não havia mais necessidade de incomodá-lo. Ela expressou seu respeito por sua coragem e o aconselhou a ser cauteloso. Bai revelou que tinha seus próprios planos e não queria compartilhá-los. Harry interpretou isso como um insulto, ao que Mina respondeu que ele deveria pensar em uma saída. Bai sabia que eles podiam escapar mesmo sem sua ajuda, embora perdesse as conquistas relacionadas à princesa. Para ele, aliados são importantes, mas sua sobrevivência vem em primeiro lugar. Ele já conhecia os segredos da Caverna dos Lamentos, pois já havia jogado antes. Um deles era salvar um personagem importante e por isso decidiu seguir sozinho. Ele então chegou a um lugar onde havia um jarro falante. A voz disse que ele havia sido acidentalmente selado dentro do jarro enquanto se escondia dos monstros. Sem perder tempo, ele quebrou o jarro com seu bastão. De dentro dele saiu Lute, oferecendo-se para atender a qualquer pedido razoável. Ao ouvir isso, Bai pediu a Lute que o ajudasse a salvar seu amigo, que havia sido capturado. Enquanto caminhavam para resgatar o amigo, depararam-se com um monstro de alto nível. O monstro investiu furiosamente, e Lute reconheceu o cheiro que ele exalava. Contra-atacou com rancor, sabendo que fora o monstro quem o aprisionara no jarro. Seu ataque de estocada abriu um buraco giratório no estômago do monstro, seguido por um golpe certeiro de espada que decapitou instantaneamente a cabeça da criatura. Lute ficou encantado ao ouvir os elogios de Bai e os incentivou a continuar. Conduziu-o até um penhasco, dizendo que ouvira a voz do amigo lá de baixo. Disse que precisavam salvá-lo rapidamente, pois o tempo estava se esgotando. Lute imediatamente o empurrou penhasco abaixo, dizendo que era o método mais rápido. Sua voz ecoou pelas paredes enquanto ele caía no abismo sem fundo. Lute se desculpou, dizendo que era um velho hábito seu, não conseguia resistir a chutar as pessoas. Bai perguntou como ele descobriu que havia renascido, surpreendendo Lute por ainda estar vivo. Lá embaixo, ele revelou que foi graças a um chute de Lute que ele sobreviveu. Ele se virou, acreditando que morreria em breve de qualquer maneira. Mal sabia ele que Bai havia bebido uma poção de cura para recuperar seus pontos de vida. Ele também descobriu que a informação sobre o renascimento estava trancada, mas não precisava se preocupar com isso por enquanto. Ele parou diante dos portões imponentes, a região oculta das Cavernas dos Lamentos. Os jogadores de Trono das Almas são compelidos a procurar pistas sobre este mundo. Este mundo já foi cheio de vitalidade, com todas as espécies coexistindo harmoniosamente. Mas um dia, uma nave alienígena caiu repentinamente neste mundo, destruindo o enorme cristal que protegia este reino e desmoronando os alicerces do mundo. E o lugar onde ele se encontra é uma das ruínas abandonadas de uma civilização subterrânea. Ele cogitou usar a saída secreta para concluir a missão, mas hesitou devido ao nível de perigo insano daquela rota. No fim, decidiu confiar em sua vasta experiência e adentrou o caminho espinhoso. Para ele, chegar ao fundo do abismo seria moleza. Ainda assim, precisava ser cauteloso à medida que se aprofundava, pois não podia se dar ao luxo de cometer erros. Como havia previsto, acabou cometendo um erro e escorregou. Manobrou o corpo na tentativa de manter o equilíbrio e não cair. Soltou um suspiro de alívio, pensando que tinha escapado por pouco. Enquanto baixava a guarda, um homem surgiu repentinamente atrás dele. Seus olhos se arregalaram em uma onda de adrenalina enquanto se virava. E imediatamente brandiu o porrete de madeira com pregos contra o homem. O homem recuou enquanto Bai questionava sua identidade. Quem se desculpou foi Harvey, um ranger elemental humano de nível 30. Ele expressou com ferocidade sua decepção por não tê-lo esfaqueado imediatamente. Bai continuou a questionar freneticamente sua identidade e intenções. Então lembrou-se de que era aquele cadáver mais cedo e especulou que também era um renascido. Harvey confirmou e zombou dele por ter renascido como um pária de nível 1. Para ele, um personagem secundário como Bai não valia a pena matar. Tudo aconteceu muito rápido. Ele já havia sofrido um ferimento grave. Agarrou-se à ferida, perguntando-se por que um companheiro renascido o machucaria.
Harvey zombou de sua ignorância, dizendo que seu maior inimigo era outro renascido. Bai brandiu seu porrete com espinhos, recusando-se a acreditar nas palavras de Harvey. Este, sem esforço, quebrou a arma de Bai e decidiu não matá-lo. Em seguida, saltou para fora, dizendo, ofegante, que a vida e a morte dependiam de Bai. Ele pediu informações ao sistema sobre o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. O sistema explicou que matar um companheiro... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? O regressor concede experiência e pontos de alma de sangue. Também explicou que os regressores renascem aleatoriamente em criaturas de diferentes espécies. O papel inicial de cada regressor possui informações únicas, além de ser um pária. Mas, enquanto Bai caía, todas as informações do sistema se tornaram inúteis para ele. No fim, ele se recusou a desistir e agarrou uma plataforma para amortecer a queda. Seu ferimento grave estava pressionado contra a plataforma, mas ele se recusou a soltá-la. Pensou que não podia desperdiçar essa chance tão facilmente, já que era uma oportunidade rara. Sabia que precisava suportar, não importava a dor, e se ergueu. Então, soltou-se, deixando seu corpo quicar de plataforma em plataforma até chegar ao chão. Riu ao alcançar a saída. Tudo o que precisava fazer era rastejar para fora. Mas, para sua surpresa, sentiu um cheiro familiar no ar. Diante dele estava a besta de fusão de dentes ondulantes, pronta para devorá-lo. Assim que Bai se virou lentamente para recuar, o monstro começou a se dividir em inúmeras cabeças de monstros menores. Bai foi completamente cercado quando a criatura ativou sua segunda forma. A transformação não deveria ter sido tão rápida, o que o fez questionar se havia acontecido de propósito. Ele especulou que Harvey havia atraído os monstros deliberadamente para capturá-lo. Com a situação atual, ele sabia que o único fim que o aguardava era a morte. Os monstros começaram a chilrear enquanto avançavam contra ele, mas Bai não era alguém para ser subestimado, tendo passado por inúmeras batalhas. Ele imediatamente se jogou no rio ácido, banhando-se em seu veneno. Este rio tinha uma forte propriedade corrosiva, capaz de engolir qualquer ser vivo. Mas isso não era nada comparado à sua vontade avassaladora de viver. Suas roupas ofereciam alguma proteção, mas o ácido era definitivamente fatal para os monstros. Ele rastejou pelo rio ácido, enquanto os monstros ainda hesitavam. Ele cerrou os dentes e rastejou, fraco, mas seu rosto ardia de determinação. Ele se lembrou de que nascera em um lugar pobre e fora estudar na cidade. Acabou como lavador de pratos em algum restaurante, onde era constantemente repreendido. Mesmo que conciliar os estudos e o trabalho fosse difícil, ele nunca desistiu. Mas então sua mãe foi diagnosticada com uma doença terminal e seu mundo desmoronou. Ele trabalhava meio período como entregador de comida, onde também era maltratado. E justamente quando estava começando a se destacar como streamer de jogos, morreu inesperadamente. Ele não se importava em morrer, mas essa morte patética era inaceitável para ele. Lentamente, ele se levantou, frustrado com a situação ridícula em que se encontrava. Então ergueu os pés e se lançou para a frente, sem se importar com os monstros que o perseguiam. Eles começaram a mordê-lo, mas ele já havia conseguido sair da caverna dos lamentos. Enquanto o sistema anunciava suas recompensas, os monstros se agarraram a ele. Mas então uma poderosa eletricidade verde surgiu de baixo. Ele finalmente usou a essência de sangue sagrado para restaurar seu sangue e aumentar seus pontos de atributo. Ele também equipou o conjunto de armadura do assassino oculto das sombras sedento de sangue, juntamente com a lâmina assassina escarlate, como sua arma principal. Uma poderosa tempestade de energias cortantes emanou de seu corpo. A fumaça se dissipou, revelando seu novo traje, que tremulava desafiadoramente no ar. Ele emergiu com uma aparência completamente nova. Era assim que um rei renascido deveria ser. Os monstros restantes chilrearam enquanto começavam a atacá-lo. Ele se lançou para a frente e desferiu uma saraivada de golpes mutiladores. Em pouco tempo, conseguiu cortar cada um deles. Os monstros restantes tremeram, hesitantes em atacá-lo. Começaram a se agarrar uns aos outros, fundindo-se em uma única entidade. Os monstros combinados, então, abriram suas bocas para devorar. Em resposta, ele invocou suas adagas duplas, as lâminas assassinas escarlates. Ele as travou, revelando que esta era a recompensa da missão que esperava. Ativou a chama escarlate, conjurando um poderoso círculo de fogo. Ele se lançou para a frente, visando acabar com o inimigo rapidamente. Raios de chamas o seguiam enquanto ele investia contra o monstro. Ele imediatamente se abaixou, prevendo o ataque do monstro. Enterrou sua lâmina na carne do monstro, dilacerando-a. A cada golpe de sua lâmina, infligia uma dor excruciante até os ossos. Ele então desferiu a queimadura escarlate, uma habilidade que explode a ferida. Espinhos carmesins começaram a brotar por todo o corpo do monstro. Ele perguntou ao monstro se estava sentindo dor, decidindo acabar com tudo de vez. Ativou a formação de assassinato das sombras, cercando os inimigos com seus clones. Múltiplos golpes de lâmina atingiram o monstro, fazendo-o gritar de dor.
constrangedor, como ataque final, seus golpes flamejantes desceram como uma retribuição divina. Com isso, o sistema anunciou a caçada bem-sucedida ao monstro. Ele ficou satisfeito por ter subido 8 níveis de uma só vez. Lembrou-se de como era difícil subir de nível neste jogo, chegando a fazer um resumo das regras. O sistema o recompensou com moedas, uma poção e uma nova habilidade de oração. Ele então abriu seu painel de status e investiu todos os seus pontos em agilidade. Ele também verificou os itens desbloqueados no inventário, a maioria consumíveis. Acha isso constrangedor, já que costumava ter muitas armas de alta qualidade e conjuntos profissionais. Mesmo assim, conseguiu obter o conjunto de armadura de dragão, junto com a espada espinha de dragão. Também adquiriu o Profeta do Céu Estrelado e o Farol do Espaço Profundo, um conjunto de mago. Agora pondera se deve resgatar Mina ou não. Considerou ameaças como Harvey, achando arriscado enfrentá-las sozinho. Considerou que seria melhor se juntar ao grupo da princesa e assumir os riscos. Concluiu que se unir a eles representaria o menor risco para ele. Com isso, finalmente se decidiu e começou a se mover. Seguindo o rastro de cadáveres de monstros no chão, Bai se viu enfrentando vários monstros em seu caminho. Ativou a oração que havia adquirido recentemente, a perfuração do sofrimento. Depois de lidar com todos eles, Bai finalmente alcançou o nível 10. No entanto, descobriu que seu comportamento anterior havia tornado o acampamento da princesa hostil a ele. Ele tinha uma expressão de impotência, imaginando o quão mal o haviam amaldiçoado pelas costas. Falando no grupo de Mina, eles ainda estavam presos na caverna, furiosos. Mina pediu que se acalmassem, pedindo desculpas por ter sido fraca e por ter atrapalhado a todos. Mas seus guarda-costas não se arrependeram de cumprir o juramento de lealdade a ela. Enquanto conversavam, 2 adagas carmesins voaram e cortaram as cordas. Todos caíram enquanto os guardas priorizavam a segurança da princesa. Assim que tocaram o chão, Dagu reclamou de mais uma tentativa frustrada de morte. Harry imediatamente foi ver como a princesa estava, e ela disse que estava bem. No chão, Grace perguntava quem tinha feito aquilo, desconfiado de suas intenções. Bai se revelou, dizendo para não ficarem nervosos, pois era apenas uma vingança pela maldição que lhe haviam feito. Apesar de sua nova aparência, todos reconheceram sua voz e ficaram surpresos, mas Bai revelou que não havia tempo para surpresas, pois o chefe estava chegando. Os guardas se libertaram, mas ainda desconfiavam das intenções de Bai. Mesmo assim, Mina expressou sua gratidão por ele tê-los salvado. Ao ouvirem a resposta indiferente de Bai à princesa, os guardas reais ficaram furiosos. Ele continuou a provocá-los. Descobriu-se que tudo fazia parte de seu plano. Mina invocou sua arma e ordenou que parassem com a confusão. Ao seu comando, todos imediatamente assumiram sua formação de batalha. Com isso, Bai concluiu que conseguia se dar bem com a personalidade de todos. Faltando 10 segundos para o aparecimento do chefe, ele preparou uma armadilha de tempestade. Eletricidade crepitou em seu corpo enquanto ele se virava para eles e pedia 3 minutos. Do nada, uma silhueta monstruosa saltou. Era o chefe, descendo como um raio atingindo o chão. Um Aximodiano de sangue de nível 30. Ele exalava confiança como o líder do clã das bestas da praga, mas essa confiança o levou à imprudência, fazendo-o pisar na armadilha de tempestade. Raios roxos e azuis envolveram o corpo do chefe monstruoso. Eles não perderam a chance e atacaram o inimigo gigantesco, mas o chefe monstruoso já havia se recuperado e revidou. Ele então percebeu 3 flechas apontadas diretamente para sua cabeça. Bloqueou-as com o mínimo esforço, dizendo que aquilo era brincadeira de criança para ele. Acrescentou que eles precisavam mostrar suas verdadeiras habilidades se quisessem lutar. Nem mesmo as vinhas lançadas para restringi-lo conseguiram prendê-lo, pois ele as rompeu sem esforço. Continuou causando destruição enquanto zombava de sua fraqueza. Girou como um tornado, lançando sua habilidade de respingos em 4 direções. A princesa rapidamente ergueu uma barreira para proteger a todos da tempestade de destroços. Ele disse para não se preocuparem com ela e ordenou que encontrassem uma maneira de revidar. O chefe monstruoso então a encarou e atacou. Quando o golpe do monstro desceu, Harry usou seu corpo para proteger a princesa. O chefe monstruoso ergueu sua arma novamente, planejando finalmente acabar com a princesa, mas de repente sentiu uma dor aguda nas costas que o fez lacrimejar. Era Bee. Ele conseguiu apunhalar o monstro pelas costas. Com sua arma mergulhada na água ácida do rio Stygia, seu ataque se tornou venenoso. Enfurecido, ele brandiu sua arma descontroladamente, mas Bee se esquivava sem esforço. O veneno da lâmina começou a corroer o corpo do chefe monstruoso. Tão frustrado, ele começou a se debater sem parar. O chão se estilhaçou com sua fúria descontrolada, formando uma pilha de cadáveres. Então, houve uma explosão, lançando os corpos para todos os lados. Esses cadáveres despertaram por causa da explosão. Com a ativação da transformação em cadáveres, a batalha entrou na segunda fase. Bee disse para bloquearem as transformações e que ele cuidaria do chefe. Diante da situação, eles não revidaram e começaram a enfrentar os cadáveres. O monstro elogiou sua bravura por enfrentá-lo sozinho. Tudo está indo conforme o planejado. Bee sabe que
que precisa terminar a batalha em 1 minuto. O chefe continuava a provocá-lo por sua fraqueza. Bee retrucou bruscamente ao ativar sua habilidade de fogo escarlate. Chamas o seguiam enquanto ele cortava o ar, seus passos deliberados. Bee se lembrou de quando jogava na época em que sempre morria para esse chefe. Levou pelo menos 30 mortes até que ele conseguisse derrotá-lo. E agora, ele estava enfrentando o chefe que já havia enfrentado inúmeras vezes. Ele já havia memorizado seus padrões de ataque, o que lhe permitia desviar sem esforço. Ele o encarou e avaliou a situação. Impaciente, o chefe perguntou por que ele estava apenas desviando em vez de lutar. Os destroços arremessados pelo chefe foram facilmente evitados pela manobra aérea de Bee. Observando isso, Mina não pôde deixar de pensar que ele se movia como um veterano experiente. Mas o monstro finalmente percebeu que ele estava usando a tática de ataque e fuga. Em resposta, invocou seu machado de guerra, um sinal do início da terceira fase. O chefe realizou sua dança de sangue, deixando Bee sem escapatória. Mesmo com sua velocidade, ele não conseguiu se esquivar completamente dos ataques do chefe em sua terceira fase, mas ainda era possível, afinal, ele estava esperando por essa fase. Gray e Harry olharam para trás, preocupados com a situação. O chefe ergueu seu machado de batalha, pronto para desferir o golpe final, mas foi tudo em vão, pois ele só conseguiu atingir o clone das sombras de Bee. Ele ficou surpreso ao ver que Bai era capaz de se teletransportar. Com o chefe desprevenido, Bee conseguiu desferir um golpe violento pelas costas. Ele explorou as fraquezas da terceira fase do chefe. O chefe estava ferido, reclamando do hábito de Bee de apunhalá-lo pelas costas. Os guardas reais ficaram completamente surpresos ao ver que o chefe estava ferido. O monstro enfurecido havia perdido completamente a razão e atacava sem pensar. Bee manteve a compostura, preciso e cirúrgico em sua abordagem e ataque. Seus movimentos rápidos mutilaram o corpo enorme do chefe por todos os lados. O chefe jamais imaginara que um humano insignificante pudesse levá-lo a tal ponto. Por mais irritado que estivesse, não teve escolha, a não ser usar um item raro contra ele. Ao ativar o item, começou a absorver a energia dos cadáveres para regenerar sua saúde. Até mesmo Bee ficou surpreso. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Mas uma magia proibida dourada foi lançada, interrompendo a ativação de sua habilidade. Era Mina, ordenando que todos se concentrassem no chefe por enquanto. O chefe enfurecido a culpou por arruinar seus planos e partiu para cima dela. Os guardas reais não puderam resgatá-la, pois estavam encurralados. Felizmente, Bee estava lá para proteger Mina do ataque do chefe. Vendo que ele havia sofrido muito dano, Mina se sentiu mal e pediu desculpas. Mas Bee ignorou, dizendo que a culpa era dele por ter perdido o foco. O chefe se virou para ele com raiva, irritado com sua persistência. Bee assumiu uma postura de luta, pronto para resolver aquela luta. O chefe monstro ficou alarmado. Ele sentiu uma forte energia emanando de Bee. Apesar de sua aparência, o chefe era inteligente o suficiente para saber quando recuar. Conforme ele se afastava, os cadáveres começaram a cair no chão. Os guardas reais correram em sua direção, pedindo desculpas por chegarem tarde demais. Bee decidiu perseguir o chefe monstro, mas Mina o desencorajou. Ele apenas disse que tinha seus próprios motivos e continuou a perseguir o chefe. Ele ativou a formação de assassinato das sombras e alcançou o chefe. Ele pensou que aquele chefe deveria morrer e desferiu seu golpe fatal. Com a morte do chefe monstro, todos ganharam pontos de experiência e subiram de nível. Bee ficou em cima do monstro caído, ganhando 2 níveis simultaneamente. Neste ataque, ele obteve o machado da fúria da dança de sangue. Ele também adquiriu o livro de necromancia, bem como o item mecanismo de sucção de sangue. Mina expressou sua gratidão a ele por bloquear o ataque anteriormente. No entanto, sua mente estava preocupada com as variáveis desconhecidas que contrariavam seus planos anteriores. Os guardas reais correram em direção a Bee, cobrindo-o de elogios. Harry também se desculpou por sua atitude hostil, reconhecendo seu heroísmo. Com isso, a simpatia do grupo da princesa por ele aumentou consideravelmente. Bai modestamente negou seu heroísmo e perguntou por que eles não se preocupavam com sua identidade como regressor. Mina explicou que eles não tinham autoridade para isso, já que também eram alvos de escrutínio público. Bee ficou surpreso ao saber que eles também tinham outro regressor poderoso. Bee pediu mais informações, dizendo que era apenas um despertador novato e queria aprender mais. A princesa Mina se virou, incentivando-o a discutir o assunto enquanto caminhavam. Eles começaram a sair juntos da Caverna dos Lamentos, com seus guardas ainda em posição de alerta. Mina disse que os regressores são aqueles que retornam à vida após a morte e possuem algum tipo de habilidade especial. Inicialmente, vários países os ignoraram, até que surgiu uma profecia sobre a ascensão dos regressores. Mina disse que o regressor que os ajudou era completamente diferente dos selvagens comuns. Ela chegou a dizer que sua aura era semelhante à de Bee. Ela também o alertou sobre o caminho espinhoso que os aguardava devido ao ódio do mundo contra os regressores. E como medida de precaução, Mina lhe deu um presente. Bee o aceitou imediatamente, aparentemente reconhecendo o item. Foi revelado que aquela adaga fora dada a Mina por aquele regressor, o
véu do patrono, uma adaga de alto dano capaz de ocultar a identidade de quem a usa. Bee ficou surpreso ao vê-la, pois nunca havia encontrado algo assim. Mina disse que com ela, ele poderia ocultar sua identidade como regressor e reduzir ameaças desnecessárias. Os guardas reais questionaram por que ela havia lhe dado um item tão importante, mas Mina os dispensou. Com tal item em mãos, Bee pensou que a princesa era honesta e bondosa demais. Essa era a razão pela qual ela não estava destinada a se tornar rei. Como a última Bloodline do Reino Estelar, Mina deveria ter vivido uma vida reverenciada por todos. Mas quando o desastre aconteceu, a alma do mundo foi despedaçada, causando uma violenta convulsão. Esse desastre resultou em mutações de espécies e levou a um apocalipse. Para proteger o mundo, o Reino Estelar enviou tropas unidas sob o comando de 8 lordes. Mas com a negligência dos lordes, a autoridade do reino desmoronou. Os 8 lordes declararam independência e agora veem Mina como uma ameaça. Mas quanto mais oprimida ela é, mais resolutamente ela trilha o difícil caminho da restauração. Seus pensamentos foram interrompidos quando Gray perguntou se ele havia matado os cadáveres de monstros ao longo da estrada. Dagu então apontou para frente. A saída estava quase ao alcance deles. A princesa imediatamente tomou a dianteira e seguiu em direção à saída. Ela cobriu o rosto ao sair, aproveitando o calor do sol. Eles pararam diante da vista deslumbrante do lado de fora da Caverna dos Lamentos. Mina abriu os braços, desfrutando do calor do sol que a envolvia. Os guardas reais estavam felizes por finalmente estarem livres da Caverna dos Lamentos. Ele se virou para Bee e o agradeceu novamente, dispensando-os e perguntando sobre seu próximo plano. Ele já sabia quais seriam os próximos passos, mas ainda queria ver se haveria alguma mudança. Ray pretendia esconder isso a princípio, mas Harry disse que não havia necessidade. Mina concordou, embora ainda se sentisse um pouco envergonhada de contar a Bee. No fim, ela revelou que o grupo de mercenários que contrataram os traiu. Eles também levaram o colar do núcleo estelar à prova da realeza de Mina. Ela estava cheia de arrependimento, culpando-se por ser ingênua e fraca. Harry discordou veementemente, dizendo que a culpa era deles por não terem conseguido protegê-la e a relíquia. Gray e Dagu concordaram, dizendo que os mercenários eram bons demais em sua dissimulação. Mina disse que precisava encontrá-los, mesmo que isso significasse persegui-los até o fim do mundo. Mas, para a surpresa de todos, Bee disse que sabia exatamente onde essas pessoas estavam. O grupo hesitou em acreditar nas palavras de Bee, dizendo-lhe para não brincar. A princesa ficou sem palavras com o que Bee havia afirmado. Bee confirmou e disse que nunca havia mentido para eles desde o início. Eles ficaram surpresos, nunca imaginaram que seria tão fácil com Bee do lado deles. A princesa se desculpou novamente por ainda duvidar dele naquele momento. Bee segurou os ombros da princesa e disse para ela confiar nele. A princesa ficou feliz em receber segurança e ajuda de Bee. Harry o advertiu para não se aproximar demais da princesa, enquanto Gray impedia Harry de se intrometer. Enquanto continuavam sua jornada, chegaram à Selva Queimada. Um lagarto vermelho monstruoso foi visto perseguindo um pequeno monstro. Ele o mordeu, mostrando o quão cruel era a selva e seu ecossistema. E com a boca manchada de sangue, o monstro se gabava de seu status de caçador, isso até que ele próprio foi caçado e grelhado em uma fogueira. Dentro da floresta, reside um grupo mercenário chamado Liga da Justiça. Cura e Maxwell discutiam como gastar seus ganhos. Enquanto Yuri reclamava do calor, Hades estava absorto em seus pensamentos e deixou o grupo esperando por sua resposta. Descobriram que eles eram o grupo mercenário que havia roubado o colar da princesa Mina. Hades rangeu os dentes, dizendo que deveria ter acabado com a princesa. Maxwell e Cura zombaram da princesa e de seu grupo, dizendo que Hades estava sendo cauteloso demais. Hades se lembrou da fúria da princesa com a traição dos mercenários. Ele disse a ela que eles não os haviam traído, apenas estavam sendo flexíveis em relação ao seu julgamento. Hades ofereceu à princesa que fosse sua mulher e o deixasse ficar com o colar. Apesar da recusa, Hades preparou uma ameaça para a princesa. Ele se virou para seus guardas capturados e perguntou se ela estava disposta a vê-los morrer pelas suas mãos. A princesa estava em uma situação difícil, sem saber o que fazer. De volta ao presente, Hades afastou o pensamento e planejou atacar a vila mais próxima no dia seguinte. Após confirmarem que finalmente estavam saindo da floresta, Maxwell capturou uma mulher e voltou para sua tenda para se divertir. Yuri sugeriu que vendessem o colar para o país mais próximo. Hades disse que seria melhor vendê-lo diretamente para o condado de Hyde. No entanto, Yuri hesitou, pois Hyde estava em guerra e eles não teriam tempo para lidar com isso. Hyde era um condado de alto escalão com excelentes ferreiros e um exército poderoso. Enquanto isso, o Embak e a Elina eram reinos plebeus, fracos em comparação ao primeiro. Hades disse a ele que o colar valia 10 vezes todos os lucros das guerras. Yuri ficou chocado e sugeriu que talvez pudessem construir uma nação apenas por diversão, mas Hades discordou, dizendo que era melhor não cobiçar um poder que não podiam controlar. Ele encerrou a conversa, lembrando de que precisavam apenas viver uma vida mais feliz. Então virou-se para Yuri
Yuri e ordenou que todos se preparassem para o ataque do dia seguinte. Enquanto isso, Bai assassinou alguns mercenários enquanto o grupo evitava o confronto. Mina contou-lhes que os mercenários tinham vantagem em termos de nível e número. Os guardas reais estavam planejando como recuperar o colar. Bai mencionou que precisavam agir rápido antes que os mercenários descobrissem os corpos. A princesa alertou Bai sobre Hades, mas Bai teve uma ideia. Os guardas reais ficaram curiosos e perguntaram o que Bai estava planejando. Bai disse que tinha um jeito de compensar a desvantagem numérica. Bai lembrou-se de que havia aranhas de fogo de alto nível na selva. Ele explicou que precisavam atrair as aranhas para fora de seus ninhos, levá-las até o acampamento dos mercenários e transferir sua agressividade para elas. Mesmo que os níveis dos monstros fossem baixos, precisavam de um número suficiente para criar uma distração, e a chave para o sucesso era conseguir atrair o chefe para fora do ninho. No caminho, Gray expressava seu ceticismo em relação ao plano de Bai. A princesa disse que seu feitiço de invisibilidade não podia ser lançado em um grupo. Apesar do perigo, Harry e Dagu estavam dispostos a fazê-lo para recuperar o colar. Bai garantiu-lhes que o plano não falharia, contanto que o seguissem. Ele jogou vários de seus itens para os guardas reais, surpreendendo-os. Entre os itens que lhes deu estava a Sombra da Solidão, uma poção de invisibilidade. Havia também a relíquia chamada Sussurros do Divino, um item de comunicação. E por fim, deu-lhes uma granada congelante para congelar e desacelerar os inimigos. Eles ficaram chocados ao ver Bai distribuindo itens raros com tanta naturalidade, perguntando como os havia obtido. Ele explicou que era fruto de sua constante dedicação ao jogo, mas disse que isso não importava. A princesa reconheceu a importância dos artefatos que Bai lhes dera. Esses artefatos estavam sendo replicados por um culto religioso isolado dos 8 países. Eles os usavam para obter poder militar e os vendiam para países poderosos, fomentando a violência. Alguns dos artefatos originais estavam sendo vendidos no mercado negro por preços exorbitantes. Bai deduziu que a princesa tentara contratar mercenários no mercado negro e falhara. A princesa ficou envergonhada, mas Bai prometeu que tudo seria resolvido. Ela o agradeceu, constrangida pelos seus sentimentos por ele. O sistema apresentou a missão de Bai, ajudar a princesa a recuperar o colar. O sistema ofereceu 3 maneiras de obter novas recompensas. Depois de aprendê-las, Bai pensou que seria fácil e que uma luta seria inevitável. Bai disse ao grupo que estavam prestes a entrar no ninho e que se preparassem para a entrada. Lá dentro, ovos de aranha de fogo vermelha podiam ser encontrados ao redor dos troncos das árvores e sobre as raízes. As crias de aranha de fogo vermelha também estavam por toda parte. No entanto, os monstros eram pequenos o suficiente para que os guardas pudessem esmagá-los facilmente. Os guardas reais se divertiam pisando nas aranhas. Esse era o seu jeito de aliviar o estresse. Mas a princesa os advertiu para não brincarem enquanto ela enfrentava os monstros. Harry estava um pouco cético em relação ao plano, mas Gray disse que eles não tinham um plano melhor. Uma enorme quantidade de aranhas adultas apareceu e Harry concordou que Bai estava certa. A princesa e seus guardas correram para atrair as aranhas em direção ao acampamento dos mercenários. Enquanto isso, a chefe monstruosa estava incomodada com a destruição de seus ovos. Bai confrontou a monstruosa, sem o menor medo da presença dominadora da inimiga, sabendo que a princesa havia seguido suas instruções. Era hora de ele fazer a sua parte. A monstruosa ficou surpresa ao ver Bai e o atacou. A chefe perguntou se ele buscava a morte ao ousar desafiá-la. Bai então perguntou se a chefe monstruosa queria saber seu propósito. Ele então disse a ela que ela precisava derrotá-lo primeiro e depois atacar para cortar sua perna. Após ser ferida, a aranha transformou-se em sua forma humana. Ela tentou seduzir Bai, já que um grande número de seus ovos havia sido destruído. Sabendo que seria devorado, ele cortou a cabeça do monstro e recusou o convite. A viúva aranha explodiu